Oi pessoal, boa noite. Sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado. Como vocês já sabem, já conhecem o sistema aqui no canal, a gente tem cineminha com os amigos. Hoje eu tô fazendo a estreia de uma novidade, na verdade é uma experiência, um experimento novo que eu tô fazendo, que é para os dias que a gente tem problemas técnicos ou de última hora, algum dos meus debatedores tem algum problema e não consegue participar do cineminha aqui no canal. Então eu tô criando, né, a partir de hoje aquilo que a gente vai chamar de cineminha pocket, ou seja, eu vou sempre estar comentando o filme que infelizmente por alguma razão, por um problema técnico ou problema com o debatedor, a gente não vai conseguir fazer. Prometo que vou tentar ser breve, não vou passar de 12 minutos, que a gente sabe que é o tempo que o YouTube gosta, né? Tem uma expectativa de que os vídeos... O engajamento de vídeos de 12 minutos são melhores, até 12 minutos são melhores no YouTube. Então eu vou tentar fazer isso aqui hoje e espero que dê certo e espero que vocês gostem. Então se inscrevam no canal, curtam, que tá começando o Cineminha Pocket. Vamos então para essa experiência, essa estreia, né, do Cineminha Pocket, e hoje, recomendado pela minha querida amiga Elisete Lacerda, que já trouxe filmes. A sua participação aqui no canal sempre foi impressionante, todos os filmes que ela trouxe, são todos impactantes. E ela me convidou me convidou, infelizmente a gente está fazendo esse pocket, eu tô sozinho, mas Elisete, se estiver assistindo, deixa teu comentário se concorda com as coisas que eu falei ou acrescenta as coisas que tu acha que precisam ser acrescentadas. Bom, ela me convida para assistir o filme The Lunchbox, que tem uma tradução em português, A Lancheria. É um filme indiano, de 2013. Tem como protagonista um ator Irfan, deixa eu ver aqui, para falar para vocês. Ele é conhecido, para quem assistiu As Aventuras de Pi, né? O nome dele é Irfan Khan. Ele faz o personagem, o protagonista, nas Aventuras de Pi, que é o Pi Patel, se não me engano o nome dele. Ele faz o Pi adulto, né? Então, ele é um ator muito famoso na Índia e ele é a estrela, vamos assim dizer, né? Ele é o grande protagonista de A Lancheria. Bom, o filme, eu acho que é importante a gente situar uma questão assim a respeito do sistema de entrega de marmitas que existe em Mumbai, na Índia. É o Mumbai Dabawalaha, alguma coisa assim. Perdoem o meu indiano, me corrijam se quiserem aqui nos comentários. Bom, o filme vai contar a história da Ila, que é uma fornecedora de marmitas para esse sistema. Ela mora com a sua filha e com o seu marido. Ela está passando por uma crise no seu casamento e a gente evidencia isso muito de imediato. Porque, pessoal, eu esqueci de avisar. Aqui é o lugar dos spoilers, tá? Já indiquei lá na thumbnail do Spoiler Alert. Se você não assistiu, vai lá. Aliás, o filme tá no YouTube, gente. É só ir no YouTube e assistir. Vale a pena. É uma sugestão barata, inclusive, né? Só precisa ter acesso à internet por Wi-Fi. Bom, como eu tava falando, então, né? A Ila tá passando por uma crise no casamento, ela tem uma filha pequena. A gente percebe que é uma fornecedora de marmitas, então não é cidadã de alta renda indiana, vamos assim dizer. E ela tem, no seu cenário, ela tem uma característica muito importante, que é a presença de um personagem que é a Auntie, né? A tia, que ela chama o tempo todo. A tia mora no andar de cima. E a tia vai funcionar meio que como a voz da consciência.
porque a gente não vê a tia em nenhum momento, mas a tia é uma conselheira, é uma amiga, é a pessoa com quem a Hila conversa e troca o tempo todo. Essa tia tem um marido que está acamado, se não me engano, por câncer. Me corrijam aqui nos comentários se eu tiver deixado para trás algum dado ou alguma informação importante. E ela tem um olfato muito apurado. A Hila tá cozinhando, preparando essa marmita, tá quase na hora do entregador chegar para pegar essa marmita, e ela vai tá conversando com a tia, trocam informações. A tia tem o olfato, ela sente o cheiro da comida da Hila e diz o que tá faltando para Hila. Então, é uma relação familiar muito interessante e muito aconchegante de se assistir, mas de uma perspectiva cinematográfica muito diferente. E isso eu achei fantástico no filme. Eu preciso dizer que o filme me arrebata, sobretudo por conta do final dele. Já tô aqui adiantando algumas coisas, né? O que vai acontecer? A Hila, então, prepara essa marmita, coloca é uma espécie de uma sacolinha, né? Enfim, prepara a marmita, que é empacotada devidamente. O entregador pega e aí a gente vai acompanhar o trajeto que essa marmita faz. Ela pega barco, pega trem. Os entregadores, a gente percebe que eles se deslocam por grandes distâncias carregando essa marmita. E é muito interessante porque ele pendura na bicicleta, ele coloca num suporte que vai pro trem e chega na empresa e é redistribuído por outra pessoa lá na empresa. Não é o cara que pega na casa da Hila, não é o mesmo cara que entrega nas mãos do personagem principal. Bom, a gente vai ter um personagem que trabalha dentro de uma empresa de contabilidade, num setor de contabilidade, que é o Sarjan, eu vou chamar de Sarjan aqui, e me perdoem de novo a pronúncia. Ele tá por vias de se aposentar, ele é relativamente jovem, de uma aparência relativamente jovem, para um homem na idade de aposentadoria, né? E a gente percebe que ele é um personagem um tanto antissocial, não se dá muito bem com os demais colegas, é calado, silencioso. E ele é quem recebe essa marmita da Hila. A gente não percebe muito claramente, mas o que acontece? A gente vê que a marmita foi entregada errada. Não era para ele. A marmita, na verdade, era para o marido, o Rajiv, o marido da Hila. E o Sarjan, ao receber a marmita, e essa cena é bastante interessante, ele abre a marmita e a gente vê que ele se impressiona com o cheiro, com o odor da comida, com o sabor. O filme, de certa forma, vai passear um pouco pelos sabores, né? E vai despertar na gente essa curiosidade pelos sabores. O que acontece? Em virtude disso, ele come todo o alimento que consta na marmita. E depois nós vamos acompanhar o retorno da marmita. É uma coisa que chega a ser cômico, né? Porque a marmita volta para casa na mesma embalagem, é devolvida para a Hila, e aí o filme desencadeia o seu primeiro conflito, vamos assim dizer. Quem acompanha o canal e quem acompanha o Cineminha com os Amigos sabe que eu não costumo fazer análises de linguagem cinematográfica, porque eu não tenho formação em cinema. A minha análise é a análise de um professor de língua e literatura, e eu vou fazer sempre uma análise da história propriamente dita. Bom, a marmita retorna, a Hila se impressiona que ela pensa que foi o marido que comeu toda a comida, e isso desencadeia nela uma possibilidade de reaproximação. A gente vê que o casamento está em crise, que há um distanciamento, que ele não se interessa por ela, que ele sequer olha para ela. Ela se arruma, ele não percebe, ela tenta agradar, ele não percebe, ela tenta se aproximar, ele não se interessa. Inclusive,
ela vai perceber e vai descobrir que ele, inclusive, está atraindo quando ela confere os cheiros na roupa dele. E ela fica impressionada com isso e ela manda. A gente vai ter a impressão, ela conversar com o marido, ela vai descobrir que a marmita não foi entregue para ele. Ela manda um bilhetinho. E aí o filme todo vai se desencadear porque ela manda um bilhete por escrito no papel pro Sajan e o Sajan responde. E ali eles começam uma interação, a trocar informações. E aí a gente vai começar a conhecer um pouco a humanidade desses dois personagens, o Sajan e a Hila. E aí esse que é talvez o grande elemento encantador desse filme, porque é uma amizade que vai se desenrolar através de um diálogo por bilhetes, através de uma marmita, né? E ela fala da sua infelicidade no casamento, do seu desejo de ir para Butão. Ele então provoca ela, dizendo: quem sabe eu não vou para Butão com você, porque ele tá naqueles 30 dias finais em que ele teria que estar treinando o Sheik. O Sheik é um personagem coadjuvante que tem na história, mas que é muito importante, porque ele me toca meu coração quando ele se apresenta, porque ele tenta se aproximar do Sajan, ele tenta fazer o treinamento, o Sajan se distancia, o mantém o mais distante possível o tempo todo, e ele se aproxima, e um dia ele diz pro Sajan, que eu acho que é o momento que ele toca o coração do Sajan. E o Sajan já vem se humanizando por causa dessa interação através da marmita com a Hila. E o Sajan vai então dizer, ele vai dizer pro Sajan: eu sou... Tudo que eu aprendi na vida eu aprendi sozinho. O meu nome é Sheik, ele fala todo o seu nome. Até esse nome eu dei para mim mesmo. Eu sou órfão, eu não conheci pai, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Ele é casado, a gente vai descobrir isso depois. E eu vou aprender a fazer esse trabalho, se você me ensinando ou não. E eu acho que esse é um momento que dá uma aproximação bacana, porque aí o Sajan se humaniza e, inclusive, eles começam a almoçar juntos e o Sheik experimenta a comida da Hila, se delicia. E ali nasce um laço de amizade muito forte entre o Sheik e o Sajan. E o Sheik convida o Sajan para comer na casa dele, para conhecer a esposa. É uma história de amizade muito bela e que existe entre os dois. E o Sajan, o Sheik, perdão, em algum momento ele vai dizer para o Sajan, contar a história de que a esposa dele, na verdade, não teve a permissão para ele se casar. Ela não teve a permissão para se casar com ele. E ele então vai dizer que finalmente o pai dela aceitou. E eles vão fazer um encontro, vai haver a bênção, vai haver um casamento, né? E aí ele pergunta se o Sajan aceita ir como testemunha dele, como seria um padrinho de casamento. Mas na verdade, ele não tem família, ele não tem ninguém. E ele então convida o Sajan no intuito. É uma cena muito bonita, porque ele tá com medo da recusa do Sajan, inclusive. E ele pede pro Sajan para que o Sajan seja a sua testemunha. Esses elementos eu acho que são fundamentais de se analisar nesse filme. A relação de amizade, romance que eles estabelecem, primeiro a amizade dele com o Sheik, e ele se humaniza para essa amizade por conta da relação dele com a Hila, eu acho que esse talvez seja um ponto de se explorar esse filme, que torne esse filme uma verdadeira obra, não vou dizer obra-prima, mas torne esse filme marcante e ganha espaço e merece uma análise. Merece uma análise em sala de aula, professores e alunos que queiram trabalhar com esse filme, eu acho que vale muito a pena.
Em algum momento a Ila propõe, através de um dos bilhetes, que eles se conheçam. Ela marca um encontro com ele num bar. A gente percebe que ele se arruma e que esse encontro vai acontecer. E dentro do trem, quando ele está indo para o trabalho, eu presumo que esse encontro... A gente presume, assistindo, que o encontro vai ser depois do trabalho. Alguém oferece lugar para ele sentar. Guarda isso, porque isso é muito importante para o desenrolar do filme. A gente não vai ter essa cena mostrada, mas a Ila foi ao encontro, ficou no bar esperando por ele e ele não apareceu. Ele, então, no dia seguinte, recebe a marmita, como de praxe, só que a marmita vem vazia. E aí ele manda um bilhete para ela. E aí a gente vai entender o que aconteceu. Quando o rapaz no trem ofereceu o lugar, na verdade antes, né, ele vai dizer isso, mas o rapaz no trem ofereceu o lugar para ele sentar, ele teve consciência da idade dele. E aí ele teve receio da diferença de idade que poderia existir entre ele e a Ila, que é uma mulher jovem, bonita, na visão, na percepção dele. E o que acontece? Ele foi até o bar, ele ficou observando a Ila e não teve coragem por conta da diferença de idade que existia entre eles os dois. É muito interessante porque eu não tô seguindo a linearidade da história do filme, tá? Mas na relação dele com o Sheik, em algum momento o chefe chama ele para uma reunião e ele seria o tutor, o responsável pelo Sheik. O Sheik fez tudo errado e ele assume o erro como se fosse dele. E o Sheik é extremamente grato por isso. E ele estava decidido a não se aposentar, porque ele iria para Butão com a Ila, né? E depois desse momento do encontro em que ele, na autopercepção de que o tempo havia passado e que ele não iria aceitar isso, ele não lidava bem com isso, não é que ele não fosse aceitar, ele então desiste e resolve se aposentar de fato, e o Sheik então vai assumir o lugar dele. Há uma cena muito interessante que a Ila pega a filha e vai até o escritório ela descobre com o entregador, é uma cena inclusive muito cômica, porque ela discute com o entregador dizendo que a marmita está sendo entregue no lugar errado, para a pessoa errada. E o entregador ainda diz que eles foram estudados, o sistema deles foi estudado por Harvard, ou Mumbai, é aquele nome complexo que eu falei para vocês de entrega de marmitas. Então a gente percebe com isso que ela vai até o escritório, e quando chega lá, o que acontece? Ela se depara com o Sheik sentado no lugar do Sajan. Ela pergunta pelo Sajan e ele diz que ele se aposentou, ele não está mais aqui. E aí ela pergunta para onde que ele foi, e ele menciona um local, inclusive esse local eu não lembro agora de cabeça, mas é um local que o Sajan tinha planos de ir quando se aposentasse. A gente percebe que ela então se frustra, ela volta para casa e nós vamos ter uma cena em que ele está indo no trem para essa cidade que ele iria quando se aposentasse, e ele conversa com um homem que é mais velho do que ele. E nessa conversa fica muito claro que ele tem a consciência de que todo o plano que ele fez para a vida dele talvez não fosse funcionar. E a hora que a cena vai cortar, ele retorna. E ao retornar, ele resolve procurar pela Ila.
E aí nós já estamos nos derradeiros minutos finais da película, em que ela escreve uma carta. Ela está decidida a abandonar o marido e ir para Butão. Ela vendeu todas as joias dela e ela escreve a carta, não acreditando que talvez ele vá ler a carta. Mas ela escreve para ter a sensação de que ele leu a carta. E aí tem o grande clímax da história, porque a gente vê que o Sajan voltou para Mumbai e tá tentando, ele tá fazendo, o filme vai mostrar ele fazendo o percurso da marmita. Ou seja, ele descobriu o endereço dela. E na carta ela tá dizendo que quando a filha chegar da escola, no início da noite, eles vão pegar o trem e ela vai embora para Mumbai, vai fugir com a filha. E o filme acaba. E a gente não fica sabendo se ele conseguiu chegar a tempo de falar com ela ou não, se eles se desencontraram. E ao longo do filme, às vezes eles falam, essa fala é recorrente, e essa fala é o que encerra o filme, né? Ela fala na carta, né? Às vezes a gente precisa pegar o trem errado para chegar na estação certa. E eu acho que o filme vai se debruçar sobre isso. Eu havia prometido para vocês que eu ia ficar só em 12 minutos, não vou conseguir. Claro que não. Porque o Cineminha com os Amigos sempre teve essa característica, né? De oferecer, e eu gosto de pensar que professores e alunos que trabalham em sala de aula com o cinema vêm aqui buscar uma sugestão ou uma possibilidade de leitura sobre a obra em si. E eu acho que The Lunchbox, ou A Lancheria, ele traz elementos fundamentais das relações que se estabelecem entre as pessoas. Eu acho que a gente revisita um pouco o passado, quando a gente conversava com as pessoas por cartas, ou por e-mails, ou por aplicativos, ou por salas de bate-papo, e não as conhecia, e quando ia conhecer essa pessoa, batia aquele medo. Eu acho que o filme vai tratar dessa insegurança, dessa necessidade de se autoconhecer e das nossas inseguranças, dos nossos medos. Então eu acho que um bom ponto de exploração os medos que nós temos da solidão, o medo da passagem do tempo, o medo da indiferença, né? A Ila enfrenta isso com o marido. O Sajan se isolou, ele é um homem visivelmente solitário, e a gente vê que eles têm medos. E ao se conhecer através dessa marmita, eles acabam se aproximando, e isso dá para eles um desejo de viver, um desejo de se encontrar, um desejo que de alguma maneira, cortado, interpelado, impedido por conta dos medos que eles têm. Então eu acho que o medo é um tema que a gente pode estar abordando a partir desse filme. Por que as pessoas mais se desencontram do que se encontram, e o que leva a esses desencontros? Eu acho que The Lunchbox é um filme que fala sobre desencontros, né? E sobretudo fala de amizade. Eu confesso que o personagem que me arrebata é o Sheik, pela força dele, né? De não desistir, de persistir. Ele é o grande antagonista, né? Aquele que divide a cena com o Sajan o tempo todo. Aquela amizade belíssima, e que o filme vai explorar também muito bem. Esse é The Lunchbox, A Lancheria. Eu fiz aqui um pocket, espero que vocês tenham gostado, para estrear aqui nesses dias em que infelizmente a gente não tem. Foi sugestão da minha amiga Elisete Lacerda. E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa lá nos comentários a frasezinha Elisete arrasou, para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. E sexta-feira, 19 horas, no canal Professor Léo Prado, tem sempre Cineminha com os Amigos. Esse conteúdo em que sempre o meu convidado
faz a sugestão de um filme e a gente debate para que professores, alunos, eu gosto de pensar que meu canal é um canal de educação, possam se utilizar desse conteúdo na sua sala de aula. Então, como de praxe, vocês já sabem, né? Sexta que vem, 19 horas, tô esperando vocês. Vem pegar um cineminha comigo.